Ok, boa tarde pessoal. Vamos dar início ao segundo encontro do nosso curso de aritmética. Só para lembrar rapidamente, no encontro da semana passada, para quem não pôde vir, a gente rememorar juntos aqui o que a gente fez. A primeira parte do nosso encontro foi para discutir o plano de ensino. Temos uma cópia desse plano de ensino aqui no Teams. Se for na nossa sala do Teams, tem uma aba chamada Arquivos, né? Quando você entra por padrão, a gente entra na parte de postagens. Mas se você olhar lá no canto superior, não é nem no canto, é mais ou menos no centro, no superior da tela, você vai achar uma aba chamada Arquivos e lá você vai encontrar uma cópia do nosso plano de ensino. O plano de ensino é bastante tranquilo, né? Ele é útil que você tenha à mão para consultar semanalmente, porque há uma previsão dos conteúdos para cada um dos nossos encontros. A gente vai tentar seguir o mais próximo possível esse calendário de atividades. Mais importante, tem no calendário já previsto as datas das duas avaliações. Teremos uma avaliação logo na metade do curso, que vai ser logo após o feriado, comigo, e logo em seguida o professor Matheus Bernardini assume a turma e faz a segunda avaliação e a partir de conclusão do curso, né? Então são datas que você já pode ir trabalhando aí, se organizando para estar presente para fazer nossa avaliação. Eu vou ter uma reunião com o Matheus logo após o nosso encontro de hoje para a gente finalizar os últimos detalhes a respeito da condução da avaliação. A gente vai fechar os últimos detalhes, então a forma que a gente vai fazer por conta desse modelo remoto, né? A gente precisa de uma certa adaptação, mas isso vai ser divulgado aí para vocês muito em breve, com bastante antecedência, para que vocês possam se preparar adequadamente. Hoje, conforme eu prometi, a gente vai fazer uma atividade, uma prática, para que a gente possa exercitar aí os conhecimentos que a gente for adquirindo ao longo do curso. Isso vai ser baseado nas listas, essa atividade vai ser baseada nas listas que eu disponibilizei para vocês. Também está na aba Arquivos, lá tem uma pasta chamada Listas. Essas listas são 5 no total, e elas são as listas interessantes porque elas compilam os conteúdos de aritmética que surgiram nos exames de qualificação do Profmat. Então, passei em todos os anos. É um trabalho que eu já venho desenvolvendo ao longo dos anos e agora eu atualizei com os exames de 2019 e de 2020. Perdão, de 2021. Então, a gente tem todos os mais recentes, estão todos compilados nessas listas. Cada lista compila dados de 2 anos consecutivos, né? Então, com essas 5 listas, a gente tem 10 anos de exame de qualificação. Então, são listas muito boas de serem trabalhadas, porque a gente tem, pragmaticamente falando, como a gente discutiu no nosso primeiro encontro, o exame de qualificação como objetivo, né? A ideia é que todos vocês logrem a aprovação do exame de qualificação. E se vocês forem muito bem na parte de aritmética, vocês já vão estar aí com 25% do exame garantido. O exame tem essa divisão quase igualitária entre os conteúdos. Dificilmente muda disso, que são 8 questões e em geral são 2 de aritmética, né? Existem anos que tem uma terceira questão que dá para fazer com aritmética, embora ela não seja exatamente aritmética, mas está dentro do que a gente cobre aqui, então você consegue fazer 25% ou um pouco mais, né? Conhecendo bem a aritmética, o que vai te dar tranquilidade para acertar as demais questões aí das outras disciplinas. Então a gente vai trabalhar com essas listas aí ao longo das semanas. Eu vou explicar essa dinâmica daqui a pouco para vocês. Então a gente vai começar com uma exposição teórica aí de uma hora e pouco. Aí, antes de acabar essa primeira aula, que vai até as 4 horas, eu vou dar essa atividade para vocês praticarem em grupo, né? Vocês vão se organizar aí em grupos, em quartetos, né? Somos 20 estudantes, então 5 quartetos, um para cada lista. Vou explicar essa dinâmica daqui a pouquinho, quando a gente for começar. Quando a gente retornar do nosso intervalo das 4 horas, a gente vai fazer um intervalozinho de 10 minutos para tomar uma água, pegar um café. A gente volta e discute o que vocês vão produzir nessa hora aí em 20 minutos, mais ou menos, e a gente parte para mais uma etapa aí teórica, para mais conteúdo. E eu inseri justamente no meio para a gente ter essa quebra, né? Poderia fazer no final, mas a gente teria 2 horas de exposição teórica e de repente a prática. Acho que a prática no meio ajuda a gente não se sentir tão cansado com esse modelo remoto, né? E com uma carga de conteúdo muito grande. Então vamos experimentar esse modelo aí, eu acredito que vai funcionar bem, principalmente porque a gente vai ter contato com as questões dos exames e vocês vão ter uma noção de o quão próximo está a exposição teórica que a gente tem aqui do que é cobrado no exame. Vocês vão ver que realmente tem uma interseção grande e vocês vão aí, naturalmente, estudar bem, se preparar bem para os exames para que vocês possam, como eu falei, lograr essa aprovação logo na primeira tentativa. Então vamos continuar, né? Só para finalizar essa Eita, travou a língua, né? Essa rememorização que estamos fazendo, né? Essa relembrança aí do encontro anterior. A gente também deu uma passada rápida sobre a questão da formalização dos números inteiros, né? Por meio de 9 axiomas. Os primeiros axiomas caracterizam os números inteiros enquanto anel. Depois a gente tem 2 axiomas que estão relacionados com questões de ordem, né, com os números naturais, o fechamento dos naturais e também a questão de ordem, né, da tricotomia. E por fim o axioma definitivo que diferencia os inteiros dos demais anéis e que também tem essa relação de ordem, que foi escolhido pelo autor do livro, o princípio da boa ordenação. Então, como esses são os 9 axiomas escolhidos, a gente pôde provar a indução matemática, que é o nosso tópico inicial de hoje,
por meio do princípio da subordinação. Essa foi uma das demonstrações que a gente conduziu aí no encontro anterior. Temos uma participação do Flávio. Boa tarde, Flávio. Pode falar. Oi, professor. Tudo bem? Tá me escutando? Tô sim. Pode falar, Flávio. Desculpa, eu não sei se é um problema no meu equipamento aqui. A tela sua tá cinza. Tá normal com todo mundo aí, pessoal? É porque eu não compartilhei ainda, Flávio. Eu tava conversando, né? Mas eu vou compartilhar agora. Você vai ver o programa que eu uso, o Inkscape, aí para escrever, né? Tive um problema com outro professor aí. Ah, tá, beleza. Perfeito. Aí Não, eu mas é bom você me dar esse feedback, achei Flávio. que era comigo aqui que tava. Não, mas tudo bem. Não, me dê mesmo, porque o Teams ele tem algumas particularidades, né? Depende se você está usando ele no browser, no aplicativo, no celular. Então é bom você avisando que a gente vai tentando ajustar aí na medida do possível. Então sempre que Não, puder, me dê esse retorno mesmo. é porque eu achei que o senhor já estava escrevendo. Não, eu vou começar Mas agora. Eu tava só apareceu aqui pra mim. Obrigado. na parte introdutória, mas vamos começar agora. Tá certo? Então a gente tem aí toda essa parte axiomática vencida na semana anterior. E hoje a gente vai justamente começar com a indução. Eu finalizei, inclusive, apresentando a versão uma das muitas versões, né, do princípio da indução, onde aqui a gente parte de uma sentença aberta. A gente vai ter um valor inteiro para qual essa sentença aberta se torna verdadeira. E vamos ter também a implicação lógica que, quando essa sentença aberta for verdadeira, para um número inteiro, ela será verdadeira também para seu sucessor. Então, se uma sentença aberta tem essas duas características, podemos, por meio do princípio da indução, concluir que ela será verdadeira para todos os inteiros maiores ou iguais que aquele inteiro que você verificou inicialmente. Esse inteiro aí a gente costuma chamá-lo de caso base, né? Ele vai ser um dos casos base. Você pode ter vários casos base, vai ser o ponto de partida. O interessante é que a gente possa, na prática, achar o menor caso base possível, né? E a hipótese de indução, que é essa implicação lógica, que você garante a veracidade para um inteiro n mais 1, se você tiver certeza da veracidade para n ou para m, depende de quem escreve, usa n ou m. O importante é que você tem que provar esse passo de indução, né? Você tem que mostrar que há uma relação de implicação lógica. Implicação lógica é isso. Uma afirmação se torna verdadeira se for garantido que a informação que antecede seja verdadeira. Então, o nosso trabalho na prova por indução é esse. Checar que, de fato, existe um caso base e que, existindo esse caso base, você tem que provar também essa questão dessa relação, dessa implicação lógica. Eu costumo exemplificar para os alunos de graduação, vocês já devem ter isso com clareza, mas vale a pena citar novamente esse exemplo. É como se a gente estivesse construindo aquela fileira de dominós. As crianças pequenas gostam de pegar o dominó e, né, fazer umas fileiras, botando os dominós um após o outro. E quando você derruba o primeiro dominó dessa fila, os demais vão sendo todos derrubados, né? Então esse processo de um dominó derrubar o próximo é essa implicação lógica. A implicação lógica é isso. Você derrubou um dominó, o seu sucessor que vem logo a seguir vai cair também. Ou seja, se é verdadeiro para um número, vai ser verdadeiro para o seu sucessor. Então, construir a fila, você está estabelecendo uma relação de implicação lógica nesse exemplo, nessa analogia que eu estou fazendo com o dominó. Você derrubar o primeiro dominó para cair a cascata toda, é você provar o caso base. Você vai mostrar que, se vale a implicação lógica, ótimo, mas você precisa de ter um ponto de partida. E nesse exemplo do dominó é fácil a gente visualizar uma coisa. Se você, porventura, derrubar um dominó que não é o primeiro, mas é o quinto, o oitavo, o décimo da sequência, vai continuar caindo ali por diante, mas os que estão para trás não. Então, veja que você não precisa necessariamente partir de um ponto específico, né? Você só precisa partir de um ponto a partir do qual você tem a certeza que a implicação lógica se mantém, né? Se você conseguir voltar alguns passos para trás, melhor ainda, mais abrangente, mais geral vai ser a afirmação que você está provando, né? Mas o importante é que você tenha pelo menos um ponto de partida e a garantia da implicação lógica. Então, vou começar com exemplos triviais, né? Que vocês já conhecem de longa data, mas para revisar e a gente ter um ponto de partida aqui. Em seguida, eu vou partir para exemplos mais interessantes. Então, vamos trabalhar com indução nessa primeira hora, como eu falei, a indução matemática. Então, um exemplo trivial que é que nem aquele polinômio x ao quadrado menos 5x mais 6 para equações de segundo grau, né? Um exemplo trivial de indução é a questão da soma dos primeiros n naturais, né? Eu vou usar já a notação de somatório, imagino que vocês estejam todos familiarizados com ela, né? A soma dos n primeiros números naturais vai ser igual a n mais 1 dividido por 2, né? Então, esse é um exemplo que a gente dá sempre nas aulas de PA, que a gente também usa ele bastante em indução, para ilustrar a questão do próprio somatório, né? Mas aqui a ideia é que a gente prove. Da maneira que eu redigi aqui, se porventura tiver dessa maneira no exame, pessoal, vocês podem ter a tranquilidade de provar da maneira que vocês acharem mais adequado. Certas afirmações na matemática têm múltiplas formas de serem provadas, né? Então você pode escolher aquela que você tem domínio e provar, porque eu só afirmei que só pedi que você provasse essa afirmação.
No exame, costuma acontecer o seguinte, ele vai botar prove, vírgula, por indução, que tal afirmativa é verdadeira. Aí é a intenção do avaliador de descobrir se você domina ou não a técnica de aplicar indução para fazer provas, né? Então, no caso aqui, naturalmente, a gente vai fazer por indução, mas só para deixar claro para vocês que você pode ou não pode fazer no exame. Está especificado a técnica de demonstração? Não? Então você pode usar a que você tiver maior domínio, que você tiver maior segurança para produzir a sua demonstração. Se tiver especificado uma técnica em particular, então você vai ter que se ater àquela técnica lá para que você não tenha problema na correção. Então, vamos fazer essa prova por indução sobre N. É muito interessante, pessoal, quando você vai redigir uma demonstração, principalmente no caso que essa demonstração vai ser avaliada, como é o caso de vocês no exame, que você já comece indicando qual vai ser a técnica central, né, o coração da sua demonstração, para que o avaliador, o leitor, já fique bem avisado do que você pretende fazer, né? Então, quando você vai fazer a prova por indução, você já fala, ó, vou fazer indução sobre a N aqui, então o avaliador, o seu leitor já vai ficar bem avisado. Se você vai fazer uma contradição, você vai botar demonstração por contradição. Aí continua a sua demonstração, mas fica bem claro o que você está usando. Por contra-exemplo, quando você quer provar que é falso. Então, deixe claro a sua técnica e siga adiante. Então, vamos começar com o caso base. Como aqui o meu I no somatório já está indicando que essa afirmação aqui são para os N primeiros, perdão, números naturais, e o primeiro número natural aqui vai ser 1, então eu começo provando o caso base. Para n igual a 1, temos que verificar essa afirmação. Então, temos que, para n igual a 1, o somatório do i variando de 1 até 1 de i é o próprio 1. Isso é a expansão do somatório, eu tenho que provar que essa igualdade vale para 1. Ora, mais 1 vai ser igual a 1 mais 1 mais 1 sobre 2. Porque aqui eu tenho 1 vezes 2, 2 dividido por 2 dá 1. Isso é muito importante. O pessoal costuma escrever ok aqui para dizer que está o caso base verdadeiro, mas é desnecessário. Mas o importante é, tá vendo, que aqui eu tenho o somatório e eu tenho que provar que vale a identidade. Então, mesmo que eu saiba que a soma dos primeiros é 1, eu não posso parar aqui. Eu tenho que mostrar que o 1 também pode ser obtido por essa expressão. Então, substitui o n desse lado esquerdo, obtive esse somatório. O 1 do lado direito também produz 1. Então, eu tenho a veracidade, a igualdade dessas duas expressões para o caso particular n igual a 1, nosso caso base. Tá certo? Resolvido o caso base, o que a gente vai fazer agora é demonstrar a implicação lógica. Eu tenho que fazer agora, nessa demonstração... essa caneta tem um problema sério aqui. Espera aí, pessoal, só um minuto. De vez em quando ela dispara o zoom automaticamente aqui. É o que aconteceu aqui agora. E ainda tira a tela de lugar. Perdão. Que é falta de habilidade mesmo, porque a caneta fica bem na posição onde é que eu seguro. Essa parte do zoom. Vamos lá, então, para provar esse passo de indução, a gente tem que usar a nossa hipótese de indução. O caminho correto é o seguinte, você vai fazer uma suposição, então você vai supor que a afirmativa, você pode reproduzi-la aqui se você sentir necessidade, é verdadeira para um inteiro, que eu vou chamar aqui de m, inteiro m. Então, essa é a sua suposição. Veja que isso é a título de hipótese, embora a gente tenha garantia que pelo caso base, que a gente tem pelo menos um m, no caso 1, que isso é verdadeiro, a gente supõe que essa afirmativa é verdadeira para m. Agora, o que eu tenho que ver é o que acontece quando eu tento fazer a soma para o sucessor de m. Qual vai ser a soma para os m mais 1 primeiros números inteiros? Eu já vou passar a palavra para alguém que se manifestou, que é o Hudson. Só um minutinho, Hudson, deixa eu só expandir aqui esse somatório, eu já te chamo aqui. Então, a soma dos m mais 1 primeiros números inteiros vai ser 1, mais 2, mais 3, mais m, e por fim, mais m mais 1. Tá certo? Oi, Hudson, pode falar. De repente você quer falar sobre o que eu estou fazendo agora? Professor, com relação à questão do ok que o senhor falou, né? Isso. O senhor disse que ele é desnecessário, mas não precisa colocar nenhuma outra... Não. Algum outro tipo de confusão? Não precisa, Hudson, porque o que acontece? Esses dois que eu destaquei aqui agora, à esquerda, que eu marquei com essas ligaduras aí, é o que você queria provar, que aquela afirmação aqui, que o somatório dos n primeiros números naturais pode ser computado por essa expressão. Então, do lado esquerdo, eu tenho o somatório desenvolve para exatamente 1,
e do lado direito eu tenho essa expressão que também desenvolve em 1, né? Então, os casos bases nas provas de indução, Hudson, são geralmente a parte menos problemática. O que você pode se equivocar aqui é deixar de fazê-lo. Você esquecer de fazer o caso base, aí você vai ter naturalmente aí um erro, porque você não vai ter o ponto de partida, né, da sua indução. E também, outra coisa que você pode se equivocar é se você usar, de repente, um valor para caso base que para aquele caso particular não funciona. Então tem que só tomar esses cuidados. Às vezes as afirmações começam para n igual a 2 em diante, ou n igual a 5, não sei, e você parte do 1 e por 1 não funciona. Mas não precisa. Como eu te falei, eu tinha até o hábito de usar o OK, porque eu vim tanto já, né? Mas você não precisa. De fato, colocar. Se você sentir à vontade, também acho que não vai ser isso que vai te atrapalhar. Eu particularmente não me incomodaria, né? Mas para preparar vocês para o exame, eu sempre preparo vocês para escrever para um avaliador bastante exigente, né? Pode ser que seja, pode ser que não seja, não sei quem vai fazer a correção na ocasião, né? Então a gente tomar esses cuidados. Na graduação eu tinha um professor que, se você usasse a seta simples ou a seta dupla, dependendo de onde você usasse, você tomava o errado. Quase sempre ele dava errado, quase sempre, porque ele sempre usava essas setas erradas, né? Eu demorei para entender o que ele queria dizer com isso, né? Que uma seta simples, usando a notação de lógica booleana, significa condicional, que é uma coisa, né? E a implicação lógica, que é a dupla, é outra coisa. E, de fato, eu até desenvolvi o jeito de escrever sem usar muitas setas, né? Hoje eu até usaria com mais segurança, mas foi um hábito que eu desenvolvi por isso. Tranquilo? Deu para entender essa questão do OK que eu citei antes? Entendi, professor. Obrigado. Maravilha. Obrigado pela participação, Hudson. Fique à vontade para continuar participando comigo aí à medida que você sentir necessidade. Aqui, pessoal, é o ponto central da sua demonstração por indução. Como eu falei, você fez o caso base direitinho, onde aqui se costuma errar em indução, ou às vezes você não consegue avançar na sua indução, é você não conseguir visualizar uma coisa importante, aonde você aplica essa hipótese de indução. Se você não conseguir aplicar a hipótese de indução, mesmo que você chegue a uma coisa que pareça certa, você está fazendo uma demonstração equivocada. Porque o uso da hipótese de indução é que vai garantir a implicação lógica, porque o uso da hipótese de indução vai amarrar o fato da veracidade da afirmativa para o M e como ela se relaciona com a afirmativa para M mais 1. Então você tem que enxergar na expansão da expressão algum momento que você possa usar essa hipótese de indução. A hipótese de indução que eu fiz aqui agora vale para os M primeiros números inteiros. Então, na soma dos M mais 1 números inteiros, há a soma também nessa expressão dos M primeiros. Aqui eu gosto de fazer muito essa indicação, porque isso é claro para o avaliador, para o professor que eu estou fazendo. Aqui eu vou aplicar a minha hipótese de indução. A hipótese de indução me permite trocar esse somatório pela expressão M mais 1 dividido por 2. Então isso aqui é um indicativo claro que você está indo no caminho correto. Você achou uma subexpressão da expressão que você expandiu, e essa subexpressão é exatamente a expressão onde é que você pode aplicar a sua hipótese de indução. Então, eu troco a soma dos M primeiros por M vezes M mais 1 sobre 2, e esse M mais 1 é o que sobrou da expressão anterior. Se eu colocar todos esses termos no mesmo denominador comum 2, eu vou ter M mais 1, que vai estar somado com 2 vezes M mais 1. O termo M mais 1 agora se tornou o fator comum aí, que pode ser colocado em evidência, né? Eu tenho o termo M mais 1 multiplicando nas duas parcelas da minha soma aí. Então, eu vou ter M mais 1 em evidência. No primeiro termo vai sobrar M, no segundo termo vai sobrar M mais 2. E aqui eu poderia parar, porque é exatamente aquela expressão, se eu tivesse substituído nela o M por M mais 1. Mas se eu quiser deixar isso muito claro, eu posso escrever assim, ó, M mais 1, que multiplica M mais 1 mais 1. Oh, lá vem a caneta de novo me atrapalhar. M mais 1 dividido por 2. Mas aqui já era suficiente. Tá certo? Você tem o caso base, que garante que existe um número inteiro em particular que vale a expressão. Depois você mostrou que se a expressão for verdadeira para os M primeiros, ela será verdadeira também para o sucessor. Então, você pode concluir a afirmativa. Agora a conclusão vem da indução, né? A afirmativa é verdadeira para todos os inteiros M. A afirmativa é verdadeira. Quando eu falo escrevendo esse tempo, afirmativa é verdadeira para todo M inteiro M maior igual que 1. E você fecha a sua demonstração por indução. Tá certo? Então, é esse esqueleto básico que vai te servir praticamente para todas. Vamos revisar aqui. A gente começa indicando que vai fazer uma demonstração por indução, a indução sobre N. Por N igual a 1, a gente desenvolveu o caso base. Vimos que a expressão do lado esquerdo produz o mesmo resultado que a expressão do lado direito.
Eu gosto de usar essa sequência de igualdades, né, partindo do lado esquerdo e finalizando com o lado direito. Depois fazemos a nossa hipótese de indução, que é afirmar por hipótese, né, que a afirmativa seria verdadeira para um n em particular. A nossa hipótese tem fundamento porque, de fato, a gente já viu que para o m igual a 1 procede, né? Mas isso é procedimento padrão na indução, isso é chamado hipótese de indução. Eu vou supor verdadeiro para m. Caso eu tenha a veracidade para m, eu vou desenvolver a expressão equivalente para m mais 1. Aqui eu desenvolvo, pessoal, em geral, salvo raríssimas exceções, é a da esquerda. Eu venho desenvolvendo a expressão da esquerda, abro o somatório e identifico na expressão expandida uma subexpressão que corresponde à minha hipótese. Aplica a hipótese de indução, que é substituir essa expressão pela a expressão do lado direito da minha igualdade lá. Faço a substituição, novas manipulações devem me levar para uma expressão que é exatamente a da minha expressão do lado direito, quando eu substituo a variável n por m mais 1. Isso acontecendo, significa que sempre que eu puder fazer essa substituição, eu vou ter a veracidade dessa expressão para o m mais 1. Assim, a indução me garante, com esses dois pontos provados, o caso base e o passo da indução, a afirmativa será de fato verdadeira para todos os inteiros que são maiores ou iguais que o valor que eu usei como caso base. Nesse exemplo aqui eu usei o 1, então essa afirmativa é verdadeira para m maior ou igual que 1. Certo, pessoal? Deu para acompanhar? Eu acho que vocês todos já se lembravam, né? Usei mais esse exemplo para discutir essa questão da redação da indução em si do que pela dificuldade, que não tem dificuldade nenhuma. Mas quero trazer para vocês exemplos muito interessantes. Como eu falei, vocês já conhecem indução, mas exemplos que vão na linha até do que eu discuti no primeiro encontro, quem estava aqui comigo, sobre discutir um pouco mais quando as coisas dão errado, né? A gente está acostumado a pegar afirmativas que a gente já sabe que são verdadeiras, que são prováveis por indução, e você vai ficar ali martelando a manipulação de expressões até você conseguir provar, principalmente a hipótese de indução, né? O passo da indução. E quando as afirmativas não são verdadeiras, o que acontece de errado? Como é que eu verifico que eu estou aplicando a indução de forma errônea, né? Então, imagine, vou botar entre aspas, prove, porque você não vai conseguir provar naturalmente, porque isso não é verdadeiro, prove que a expressão que eu quero aqui é a soma dos primeiros n números ímpares, então 1 mais 3 mais 5, o n-ésimo número ímpar tem a forma 2n menos 1. Vocês devem saber que essa expressão, a soma dos primeiros números ímpares, dá sempre o quadrado da quantidade de ímpares que você somou, né? A soma do primeiro ímpar dá 1, os dois primeiros ímpares, 1 mais 3 dá 4, que é 2 ao quadrado, a soma dos três primeiros dá 1 mais 3 mais 5, que é 9, que é 3 ao quadrado, e vai assim por diante. Então, se eu botasse n ao quadrado aqui, vocês teriam condições de provar isso verdadeiro, porque é o que, de fato, essa soma corresponde. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui n menos 2 ao quadrado. Então, se eu fizer essa transformação, deixa eu ver se é exatamente n menos 2 ou n menos 1, que n menos 2 ao quadrado, se eu pego a soma dos... Exatamente, é isso mesmo que eu quero, esse primeiro exemplo. Então, o que acontece? A gente sabe, porque seria n ao quadrado, não n menos 2 ao quadrado, se está correto. Então, vou botar aqui o início da minha demonstração por indução. Então, se eu começo uma demonstração por indução, eu tenho que começar pelo caso base. O primeiro número ímpar é 1. Então, vou fazer uma hipótese, uma demonstração, uma tentativa, né, de demonstração por indução. Então, para n igual a 1, vale que, olha só que interessante, a soma dos primeiros números ímpares, o primeiro número é 1, e 1 é igual a 1 menos 2 ao quadrado. Porque 1 menos 2 ao quadrado é menos 1 ao quadrado. Então veja que está aqui, ó, vou até botar o ok que eu tinha falado com o colega agora há pouco, vale o caso base. Para n igual a 1, essa afirmativa é verdadeira, porque a substituição de 1 aqui produz menos 1 ao quadrado, o quadrado de menos 1 é 1. Então, de fato, essa afirmativa é verdadeira para n igual a 1. Então veja que se eu for aqui seguir religiosamente o modelo de provas por indução, eu estou avançando. Opa, já consegui fazer uma primeira etapa e eu estou caminhando para uma demonstração, sendo que essa afirmação nem verdadeira é. Então, eu vou supor que, vou continuar aqui, suponha que a afirmativa é verdadeira para um m inteiro. Suponha que a afirmativa é verdadeira para algum. É interessante esse para algum aqui, porque você não especifica em particular que m seria esse. Você só supõe mesmo, a título de suposição, que vale para um m inteiro. Agora, o que acontece para m mais 1? Vamos desenvolver a soma dos m mais 1 números ímpares seria 1
mais 3, mais 5, mas a gente sabe que o mésimo número ímpar é 2m menos 1, 2m menos 1. Então, o próximo número ímpar seria 2 vezes m mais 1 mais 1, menos 1, perdão, 2 vezes m mais 1 em parênteses menos 1, isso vai dar 2m mais 1. Então, esse aqui seria o próximo número ímpar. Seguindo o desenho que eu fiz agora há pouco, eu posso pegar a soma dos m primeiros números ímpares e aplicar a minha hipótese de indução. Afinal, a soma desses primeiros números ímpares, eu sei agora por hipótese de indução que isso aqui seria igual a m menos 2 ao quadrado, mais o 2m mais 1 sobre 2. Vejam vocês que, embora a afirmativa não seja verdadeira, até o momento não tem nada errado nessa demonstração, absolutamente nada. Caso de base está bem verificado. Fiz a minha hipótese de indução, afirmando que isso poderia ser verdadeiro para um m arbitrário. Estou desenvolvendo a expressão para o sucessor de m. Nessa expressão apareceu a oportunidade de usar a hipótese de indução, acabei de usá-la. Então, até esse ponto, não tem nada de equivocado na minha demonstração. Deixa eu chamar o Dalton para conversar, que ele pode estar querendo conversar sobre isso. Oi, Dalton, pode falar. Oi, Dalton, você está me ouvindo? Oi, tá me escutando? Agora estou, pode falar. Já aconteceu em alguma prova de pedir para demonstrar e não ser possível, igual nesse exemplo que o senhor deu? Infelizmente, eu não conheço o Dalton. Como eu te falei, eu sou da equipe que advoga, e deveria ser possível que a pessoa... Isso eu acho que desenvolveria uma capacidade importante para a gente, né? De poder trabalhar com situações que a gente não tivesse a garantia da veracidade. Porque quando você... Oi, pode falar. Desculpa. Mas aí, se fosse o caso, eu poderia fazer o exemplo para n igual a 2 e ver que não dava certo e já parar, né? Perfeito. Se fosse o caso. Perfeito, Dalton. Sabe por quê? Se você, por exemplo, expandisse ali para n igual a 2 e chegasse à conclusão que para n mais 2 não vale, você estaria usando uma das 4 formas de demonstração fundamental que a gente discutiu na terça passada. Você estaria fazendo uma demonstração por contra-exemplo. Quando você quer mostrar que a afirmação não vale, basta um contra-exemplo. Você pode achar para 2, para 3, não precisa ser mais do que um. Um só já garantiria que você está correto em afirmar que aquela afirmação não procede. Tá certo? Provar que é verdadeiro é trabalhoso. Provar que é falso, basta um contra-exemplo. Beleza, obrigado. Tranquilo? Pode ser que aconteça, Dalton. Eu não vi na redação dos que eu fiz aqui nas listas, né? Mas pode acontecer de um avaliador falar, olha, essa demonstração aqui contém uma falha, encontre ela para mim. Seria interessante, né? Ou prove porque essa afirmativa não vale. Aí você tem que achar um contra-exemplo. Tranquilo? Certo, obrigado. Legal, boa participação do Dalton. Deixa eu aproveitar aqui, estamos conversando, e falar também com o Flávio. Pode dizer, Flávio. Só uma pequena dúvida, sobe um pouquinho o texto aí rapidinho. Claro. Pode subir mais. Isso. Antes de ir por indução, essa sigla significa o que mesmo? D e M? É demonstração, é só porque eu tô... Tá. Para acelerar aqui, eu botei entre aspas porque de fato a gente não vai conseguir concluir uma demonstração do fato falso, né? Por isso que eu botei tanto prove quanto demonstração entre aspas. Tranquilo, beleza, valeu. Tá certo? Então, se até aqui não está errado, pessoal, onde é que a coisa vai aparecer que está errado? E eu quero mostrar esse exemplo para vocês, não só para mostrar que a gente tem que ter a garantia que ela é verdadeira para poder aplicar a indução, e outra coisa importante, se eu me equivocar na manipulação das expressões, o que vai acontecer na prática? Então, eu vou continuar desenvolvendo isso aqui, vou desenvolver esse quadrado perfeito aqui, quadrado primeiro, 2 vezes quadrado primeiro vezes segundo, quadrado segundo, e sigamos adiante aqui, mais 2m mais 1. Se eu manipular agora esses termos aqui, eu vou ter... Opa, tá errado aqui, é 4m, né? Que é 2 vezes primeiro vezes segundo, é 4m, não 2m, perdão pelo equívoco. Menos 4m com 2m vai dar 2m positivo. Olha só a coisa interessante, pessoal. Vou botar o 2m aqui, mais 4, mais 1. Vejam vocês que eu queria, no fim das contas, que isso valesse para m mais 1. Para valer para m mais 1, eu teria que, o resultado teria que ser m mais 1 ao quadrado. Ora, mas m mais 1 ao quadrado é m ao quadrado mais 2m mais 1. Então veja que eu quase deu tudo do jeito que eu queria. A única coisa que bagunçou a minha vida aqui foi justamente o 4. Esse aqui é o problema. Esse mais 4 que surgiu aqui e não sumiu, ele acaba fazendo com que não haja a implicação lógica. O que é interessante? Vejam vocês, eu provei que de fato existe, vou voltar aqui no caso do 1 em particular, um número para qual vale. Qual é o problema dessa afirmação aqui agora? Eu não tenho a garantia de que, se para um número é verdadeiro, será para o sucessor. Porque se para o número anterior for verdadeiro,
Para o sucessor, a expressão é outra. É o m mais 1 ao quadrado, só que você tem que corrigir ele somando 4 unidades. Se eu estiver usando essa expressão aqui. Então, mesmo que eu consiga usar a hipótese de indução, eu não consigo depois, com a manipulação final, pós a substituição da hipótese de indução, chegar na expressão que seja equivalente à expressão que eu quero provar, simplesmente substituindo o valor de n por m mais 1. Tá certo? Então veja que essa expressão aqui, que na verdade eu até fiz, deixa eu corrigir aqui no finalzinho que eu me equivoquei aqui no final. A expressão que eu quero provar é que isso aqui fosse m mais 1 menos 2 ao quadrado, né? Eu estou lembrando que é verdadeira, mas o que eu estava querendo provar é que isso aqui era igual a m mais 1, que é o número, menos 2 ao quadrado. Só que essa expressão m menos 1 mais 2 ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa de m menos 1 ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos 2m, que de fato aqui é menos, não é mais, né? Eu me equivoquei. Mais 1. Então isso aqui seria exatamente isso, e de fato o que sobra aqui é o mais 4. Eu só tinha redigido aqui errado. Isso aqui é m menos 1 ao quadrado mais 4. Então, se tivesse restado só isso, estaria perfeito, mas na verdade restou o 4 aqui. Então, não vale a implicação lógica que a sentença aberta para m implica na veracidade. A veracidade da sentença aberta para um valor m não implica que vai ser válido para m mais 1. Portanto, a afirmativa não é verdadeira. Portanto, a afirmativa não é verdadeira. E para saber que ela não é verdadeira, que o Dalton perguntou, não é verdadeira. Para deixar claro que ela não é verdadeira, só o fato de não funcionar a hipótese de indução ainda não é suficiente. Observe que, aí vamos botar aqui um contra-exemplo, para deixar bem claro que esse negócio não procede. Observe, deixa eu tentar segurar aqui sem dar o zoom. Observe que para n igual a 2, temos que 1 mais 3, que são os dois primeiros ímpares, dá 5, dá 4, perdão, mais 3 é 5, tá fácil, né? 1 mais 3 é 4, que não é igual a n a 2 menos 2 ao quadrado, que é igual a 0, tá certo? Então tem um contra-exemplo. Essa afirmativa aí, de fato, mostra que não procede. Então eu peguei aqui, construí uma expressão. Essa expressão aqui tem um caso base verdadeiro, mas ela não vale o passo da indução. Vou fazer outro exemplo para vocês, que é tão interessante quanto esse, que vai ilustrar outro aspecto onde é que a coisa pode dar errado. Mas eu queria, antes de avançar, te perguntar para vocês. Deu para acompanhar a ideia de que, se você tentar aplicar a indução numa afirmativa falsa, você pode inclusive avançar bastante na indução, mas o que vai acontecer é de você não conseguir concluir a manipulação da expressão naquele ponto que você queria, né? Que ela fosse uma expressão equivalente para m mais 1. E tem gente que, não observando isso, perde horas e horas ali tentando forçar a barra a usar algum tipo de manipulação e faz até algum passo incorreto para tentar forçar que a indução caiba, né? Então tem que tomar cuidado, que a indução não é um negócio, um molde que você tem que forçar tudo caber lá dentro. Ele é uma técnica que, se bem utilizada, ele pode ser usado para fazer uma demonstração, mas naturalmente, se a demonstração você está tentando fazer para uma afirmativa que não é verdadeira, algum problema vai dar, e o problema mais recorrente é esse daqui que aconteceu. Você não consegue chegar ao final uma expressão equivalente. Certo, pessoal? Tranquilo? Posso fazer o próximo exemplo? Inclusive é com a mesma expressão do lado esquerdo, mas do lado direito eu vou modificá-la. Tranquilo, professor. Legal, obrigado pelo feedback. Deixa eu apagar aqui o que temos até o momento. Vai ficar registrado aí no vídeo, né? Deixa eu voltar lá para o topo, para a gente ganhar espaço. E vou fazer agora uma outra tentativa de provar outra expressão errada. Como eu falei, a base é a mesma. Não sei o que está acontecendo aqui. Bagunçou o Teams, perdão. Se tivesse um jeito de isolar esse botão, era excelente. Eu nem preciso dele, ele fica me atrapalhando. Vamos lá para um outro exemplo. De novo, prove entre aspas, porque a gente não vai conseguir provar. Prove que a soma dos n primeiros números ímpares, como eu falei, do lado esquerdo é o mesmo. Vamos terminar aqui com 2. N menos 1. E agora do lado direito eu vou usar uma expressão diferente. Eu vou botar o n ao quadrado, que é o valor correto, só que eu vou somar uma unidade nele.
Se você tentar fazer essa demonstração aqui, naturalmente vai dar errado. E essa é legal porque ela vai dar errado logo de cara. Vou tentar usar indução de novo. Por indução. E para n igual a 1, temos que a soma dos primeiros números ímpares é 1, que não vai ser igual a 1 ao quadrado mais 1, que é 2. Então aqui a gente já sabe que está errado. A gente já não tem como proceder porque a gente não tem a veracidade para 1. E veja que é interessante que eu sei que não vale para 1, isso não quer dizer que eventualmente não deveria valer por 3, por 5, por nada, mas o importante é que do ponto inicial que eu quero aqui, dessa expressão aqui, o ponto de partida da expressão acima, essa expressão toda que contabiliza todos os ímpares partindo de 1, certamente não vale para o próprio 1. Tá certo? Oi, Flávio, pode falar. Professor, uma dúvida que eu acho que seja até bem idiota, mas no Não, caso, não é nada, nenhuma dúvida idiota, não, pode falar. no caso da indução, a gente, exemplo, a gente sempre pega o ponto de partida e o 1, certo? Sim, Mas se a gente for pegar, digamos assim, vai fazer uma dessa demonstração por indução, e no caso 1 é visto que é verdadeiro. sim. Mas, digamos assim, se a gente pegar com valor superior, digamos, eu vou pegar com 10 e já Isso. der errado, Uhum. mesmo assim, no caso, eu já consegui fazer a prova, O que acontece, o Flávio? porque no caso aí eu não iria precisar desenvolver o restante. De forma alguma, A partir exatamente. de um elemento, eu já cancelei tudo. Isso. Aqui você poderia interromper sua indução, Flávio, porque a afirmação foi proposta para você, não está explícito aqui na forma de somatório, mas já está implícito que o intervalo de valores que você espera que essa afirmativa seja verdadeira são todos os inteiros positivos, porque você está partindo aí do primeiro número ímpar, que é 1, né? E o n aqui é a quantidade de ímpares na expressão. Então, quando você estiver tentando provar por indução, você vai ver qual é o ponto de partida. Em geral é 1, mas às vezes pode partir do 2, pode partir do 5, pode partir do 10. A gente até falou isso passada, pode começar do menos 2, eventualmente. Eu particularmente nunca vi uma, eu não vou lembrar uma de cabeça aqui, mas não tem impedimento. O ponto é que nesse intervalo de valores que ele se propôs que fosse verdadeiro, você encontrar um que seja errado, que é o caso aqui, você já pode interromper, já está errado, tá bem? No caso já seria o contra-exemplo, né? Exatamente, já valeria de contra-exemplo, já está encerrado. Bem, para esse intervalo de valores que está me propondo, isso não vale. Tá certo? Não, entendido. Mesmo que No eventualmente ela caso, pudesse ser verdadeira. numa avaliação, eu sei que é usual sempre pegar do início, né? Pra gente Isso. pegar do início e dar continuidade. Isso. Se pegasse de um valor acima, isso seria válido? Também seria, como contra-exemplo, sim. Estando esse valor dentro do intervalo, seria também válido, Flávio. A gente acaba usando o próprio valor inicial porque geralmente ele é o menor em termos de valor absoluto, então, de certa forma, facilita a manipulação da expressão, né? Mas se você tiver outro valor maior que você sabe que imediatamente vai dar errado, você pode usar. Tem até uma expressão que é interessante, que nem você falou, vai no número grande, acho que está no livro de vocês, que faz uma expressão que é a soma dos primeiros números, ele constrói uma expressão de tal maneira que ela é verdadeira para, acho que os 2.000 primeiros e o 2001, que é o que falha. Então, você realmente não precisa ser necessariamente o primeiro, mas você achou algum valor naquele intervalo que não condiz, então já serve de contra-exemplo. E o contra-exemplo tem essa força, né? Ele é muito simples porque um basta. Para que seja provado falso, pelo menos para aquele intervalo especificado, qualquer um lá dentro é contra-exemplo, tá bem? Sim, essa era a minha dúvida, porque dependendo da situação, se a gente vai desenvolver essa segunda parte, Isso. e se a pessoa acaba se enrolando mais, mesmo sabendo de um contra-exemplo que dê errado, se der para colocar esse contra-exemplo no início aí e já matar a questão. Exatamente. E aí isso que você está perguntando é ótimo, Flávio, porque é exatamente o que eu vou fazer aqui agora. Imagine que eu não tive confiança no meu contra-exemplo, achei que, de repente, não senti segurança e estou usando aqui a indução sem raciocínio crítico. Então, vamos embora para o próximo passo. Olha só que tristeza. Se eu for desenvolver isso aqui para m mais 1, a gente sabe que os m mais 1 ímpares vai até... Vou parar aqui nos primeiros para poder aplicar a hipótese de indução. E o próximo número ímpar seria o 2m mais 1. Aplica a hipótese de indução para cá. N. Aqui é a hipótese de indução. Hipótese de indução. Deixa eu dar um scroll aqui para baixo. E vamos continuar desenvolvendo. Vamos ver o que vai acontecer se eu continuar aplicando essa hipótese de indução aqui. Como eu te falei, já está errado. Eu estou prosseguindo aqui só por termos didáticos mesmo, para a gente ver o que acontece. M ao quadrado mais 1 mais 2m ao quadrado 2m mais 1, né? Então, se eu fizer esse desenvolvimento aqui
Dessa hipótese de indução para continuar aqui, o que vai acontecer? Isso aqui vai dar m ao quadrado mais 2m mais 1 mais 1. Então, vejam vocês que... Peraí, eu acho que eu manipulei alguma coisa aqui errada. Não manipulei não. Então, vejam vocês que eu peguei aqui, apliquei a hipótese de indução, que seria esse primeiro parênteses, e esse segundo parênteses é o termo que sobrou. Estou só reorganizando aqui os termos, usando a comutativa com a associativa. M ao quadrado mais 2m mais 1 mais 1. E esse m ao quadrado mais 2m mais 1 é justamente m mais 1 ao quadrado. Mais 1. Olha só que coisa interessante. Ó, não vale o caso base, mas vale o passo da indução. Olha que perigo. Então veja que a indução é importante que valha ambas as afirmações, que você pode ter uma sem ter a outra. No primeiro exemplo que eu passei para vocês, valia o caso base, mas não valia o passo da indução. Aqui não vale o caso base, mas o passo da indução vale. Então a discussão que eu estava tendo agora com o Flávio, essa nossa conversa, é nesse sentido. Se a pessoa não tiver segurança no que está fazendo, você pode ficar numa situação muito difícil, porque se você vem e faz aqui o desenvolvimento e vê que dá certo, você pode até se convencer que fala, não, eu posso ter errado nas contas do caso base. Eu pode ter um caso base que eu não estou visualizando, a partir de 2, a partir de 3. Mas o ponto interessante aqui é que você pode ter a hipótese de indução valendo sem valer o caso base. Tranquilo? Então, realmente muito perigoso se a gente usa as coisas como... Vocês são todos professores, vocês já lidaram com isso aí muitas e muitas vezes, né? E principalmente no ensino médio fundamental, a gente não tem muito para correr, né? A gente muito discute sobre isso, mas não dá para você discutir certas coisas sem você ter a devida maturidade matemática para você, a capacidade de abstração para você entender certas coisas, né? Então, o estudante, no começo do seu estudo da matemática, é muito natural que ele pegue uma fórmula, um procedimento ali, uma expressão, e a use indiscriminadamente e vá usando essa expressão sempre que ele conseguir, ou nem conseguir, né? Mas ele não consegue discernir quais são as implicações ali dos passos do desenvolvimento daquele algoritmo, quais são as relações implícitas e explícitas naquela expressão, e vai usando indiscriminadamente, e às vezes acontece esse tipo de coisa, né? Você tem parte da técnica que cabe, a outra parte não se verificou, mas por ter uma coincidência e uma veracidade, principalmente na parte mais forte aqui da indução, você fica na dúvida se de fato você não estaria correto. Então tomar bastante cuidado aí. A indução só vai te dar o então, né, a consequência, se você tiver garantido ambos. A hipótese da indução, importante que você prove ela, mas você precisa de um ponto de partida. Aqui eu consigo botar o dominante enfileirado, mas não consigo derrubá-lo. Falta justamente um valor para que essa expressão... Veja que não valeu para um, mas de fato não vale para nenhum valor. Mas se eu não tiver um valor para começar, não vai valer. E no caso aqui, exatamente o que acontece. A hipótese da indução vale, embora não tenha como derrubar essa sequência. É bastante interessante isso, né? Um exemplo que vale a parte da indução sem valer o caso base. Tá certo? Isso é muito, muito importante aí. Eu tive vocês têm as experiências, eu tenho certeza que se a gente fosse contar os relatos, a gente teria uma tarde aí de relatos distintos sobre essa questão de uso da fórmula sem discriminar. E eu tenho uma experiência particular bem legal para contar para vocês quando eu dava os cursos de álgebra linear, né? Introdução à álgebra linear de AL. No caso do campus do Gama era no primeiro semestre, agora é no segundo, mas ali no comecinho da graduação, os estudantes estudando IAL, e era uma coisa impressionante. Você sentia que tinha estudantes que não estavam acompanhando ali o curso de IAL, e se você botasse uma matriz no exercício, quase que invariavelmente ele ia aplicar a eliminação de Gauss naquela matriz. Se você estivesse pedindo para calcular o determinante, para olhar os espaços fundamentais da matriz, ou se é para calcular os autovalores e autovetores, seja o que for que você quisesse fazer com aquela matriz no exercício, se o estudante não soubesse o que era para fazer, ele ia em algum momento eliminar a matriz esperando que aquilo ali gerasse um meio ponto, um 0,25 para ele, porque é o único algoritmo que ele conseguia mecanicamente, até porque alguns estudam no segundo grau, né, reproduziam uma matriz. Então veja, ele viu a matriz, ele já associa imediatamente ao procedimento. Mas ele não se questiona por que eu tenho que eliminar uma matriz, o que significa eliminar uma matriz. Quando eu paro o processo de eliminação e quando eu paro, essa matriz que é produzida pelo processo de eliminação, que relações ela tem com a matriz original? O que eu posso extrair de informações a partir desse processo de eliminação? Então vejam vocês que é interessante que se a gente usar um procedimento indiscriminadamente, você vai ter o skill, a habilidade, né, de manipular aquele procedimento, mas está te faltando a parte da interpretação do que você está fazendo, por que você está fazendo aquilo, e em cada uma dessas etapas aí, o que significa uma etapa dar certo, uma etapa dar errado, né? E é o tipo de coisa que vale a pena aqui no nosso curso Profmat, a gente, na medida do possível, ir discriminando isso, né? Até conselho para vocês, quem já trabalhou, já deve saber do que eu estou falando, quem não teve oportunidade ainda de ver isso, olhar os objetivos educacionais do... Como é que é o nome do pesquisador agora? Porque, na verdade, não é de um pesquisador em particular, é num grupo.
Aí me fugiu completamente o nome dele. Que são 6 objetivos educacionais. Alguém me socorre, me deu branco. Eu vou lembrar o nome dele. Eu falo nele sempre e esqueci, né? Que você tem uma cadeia de objetivos educacionais, né? Que você começa com a compreensão, com o entendimento, depois com a aplicação, né? Do conhecimento, você vai maturando. É um processo de maturação. Por isso que eu falei que às vezes a gente até fica triste que não aconteça isso, de repente, no ensino fundamental ainda, ou no começo do ensino médio. Mas tem que se dar tempo ao tempo, né? Taxonomia de Bloom. Perfeito, obrigado. Exatamente. Quem foi que me ajudou aí? Quem foi o colega que me ajudou aqui para me dar o crédito a quem merece o crédito? Eu, Paulo. Ô, Paulo, é porque seu nome não apareceu aqui, você está mais para baixo aqui na lista do Teams. Obrigado, Paulo, pela ajuda. Exatamente, taxonomia de Bloom. Então, quem não teve oportunidade, vale a pena. Não precisa nem aprofundar muito, né? A ideia central ali dessa taxonomia, que leva o nome do Bloom, mas foi um conjunto de pesquisadores que desenvolveu, é você ter uma série de objetivos educacionais. Isso me abriu muito a cabeça de ter estudado essa taxonomia, porque às vezes a gente, quando prepara uma avaliação, um curso, a gente tem que se perguntar inicialmente o que eu pretendo com esse curso, né? Lá na frente, meus estudantes, quando finalizar esse curso, em que nível desses objetivos ele vai estar, né? E às vezes a gente para até de se culpar, de falar, poxa, mas meu aluno não sabe, de repente, fazer uma análise crítica de uma expressão, ou em outras disciplinas de um texto, de alguma coisa assim. E às vezes não é o momento nem o objetivo daquele curso, né? Aquele curso é um curso introdutório que vai te dar objetivos que estão mais perto ali do início do que objetivos mais avançados, mas você precisa dominá-los de fato para você poder dar esses passos, né? Como eu falei aqui no Profmat, eu posso ter discussões aí um pouco mais na aplicabilidade, no entendimento disso aí, para chegar nos objetivos de síntese, de produção de novo conhecimento, do que no curso de graduação ou, de repente, de ensino médio fundamental, né? Mas é interessante aí, eu acho que vale essa reflexão e obrigado, Paulo, pela lembrança aí, que me deu um branco completo. Quem puder, leia aí alguma coisa sobre a taxonomia de Bloom que pode ajudar a você a pensar. Hoje, quando eu faço uma prova, eu já boto as questões pensando, bem, essa questão aqui, antes eu tinha essa preocupação de botar uma questão que estivesse aí compatível com o conteúdo apresentado. Hoje eu boto a questão que naturalmente está relacionada com o conteúdo, mas penso, bem, o estudante que responde essa questão, o que ele está me sinalizando, o que ele aprendeu aí? Qual é o objetivo educacional desse item de avaliação, essa prova, essa lista de exercícios, né? Então, que tipo de habilidade a gente está trabalhando? Isso é interessante porque pode melhorar aí os nossos cursos e as nossas provas, né? Deixa eu dar mais um exemplo para vocês que tem no livro de aritmética do Profmat. Esse exemplo eu acho ótimo. Eu até levei ele para a graduação também. Que é um exemplo de aplicação da indução que é muito, muito interessante. Prove que todos... Vou até escrever um pouco mais matemática aqui. Para qualquer conjunto de n cavalos, todos têm a mesma cor. Então veja a afirmação que eu estou falando aqui completamente sem fundamento na realidade que eu estou fazendo para vocês. Que se você for no planeta Terra e escolher qualquer conjunto de n cavalos da sua escolha, arbitrário, nesse conjunto todos os cavalos vão ter a mesma cor. O que implicaria na prática que todos os cavalos do mundo têm a mesma cor. Então aqui é a hora que a gente vai confrontar a nossa percepção visual, nossos 5 sentidos, contra a abstração matemática aqui, o processo de indução matemática, e ver quem tem a razão. Vocês acham que a razão está nos nossos sentidos? Que a minha visão me diz que eu já vi cavalo malhado, cavalo preto, cavalo branco e de várias outras tonalidades aí de pelo? Ou a indução matemática aqui, uma verdade abstrata, vai transcender a capacidade de percepção aqui, vai me provar alguma verdade que não está óbvia por conta dos meus sentidos, às vezes no espectro eletromagnético, alguma coisa, a nível atômico, os cavalos de fato sejam todos de mesma cor. Então vamos desenvolver essa prova por demonstração aqui e ver o que vai acontecer. Eu vou usar a indução matemática aqui e provar que todos os cavalos têm a mesma cor. Então vou botar a demonstração entre aspas aqui. Então vamos fazer uma demonstração por indução que todos os cavalos têm a mesma cor. Para fazer isso eu tenho que começar com um caso base. Para n igual a 1, eu vou ter um conjunto. O n aqui é naturalmente o número de cavalos no conjunto, né? Então qualquer conjunto unitário, você tem um único cavalo no conjunto, a afirmativa é verdadeira. Afinal, tem um único cavalo, independente da cor que ele tenha, todos os elementos daquele conjunto só tem um elemento, a afirmativa é verdadeira. Então o caso base vale. Então se eu estiver afirmando que todos os cavalos de um conjunto que contém apenas um cavalo tem a mesma cor, eu estou falando uma coisa verdadeira. Então o caso base é verdadeiro. Então suponha agora que a afirmativa é verdadeira para um conjunto de m cavalos arbitrários, né?
que é afirmativa. Vocês podem ver que o desenho, quando eu uso essa palavra, essa palavra afirmativa, é verdadeira, esse texto não se muda, né? É a quarta vez que eu estou escrevendo ela aqui já. É verdadeira para algum M. Então, para algum M inteiro, natural aqui, né? Eu estou botando inteiro sempre aqui, mas na verdade, nesse caso aqui é natural, né? É um inteiro positivo. Tem que tomar um pouco até mais cuidado. Então, o que vai acontecer para M igual a 1? Faça o seguinte, imagine vocês têm um conjunto com M mais 1 cavalos. Como é que eu posso provar que se todo conjunto com M cavalos todos têm a mesma cor, um conjunto com 1 cavalo a mais também necessariamente tem que ter a mesma cor? Olha só que raciocínio inteligentíssimo. Eu particularmente achei esse raciocínio aqui fantástico. Você vai fazer o seguinte, você vai escrever um conjunto de CM mais 1 cavalos como um conjunto que tem o cavalo 1, o cavalo 2, o cavalo 3, até o cavalo M e, por fim, o cavalo M mais 1. Vou identificar os cavalos aqui com subíndice e vou tomar a liberdade aqui de usar o M mais 1 aqui para sinalizar o conjunto, né? Aqui teriam que ser C minúsculos, né? Mas se eu escrever aqui não vai ficar tão bem. Então, imagino que C é maiúsculo e esses outros sejam minúsculos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma decomposição desse conjunto com uma união de dois conjuntos. Eu vou botar o conjunto que tem C1, C2 até o CM como meu primeiro conjunto e vou fazer a união com o conjunto que começa em C2, segue para C3 e termina no CM mais 1. Pronto, agora eu consigo escrever os Cs um pouco menores, então não tem mais essa coincidência. C maiúsculo conjunto, C minúsculo os elementos. Veja que esse primeiro conjunto, união com o segundo conjunto, de fato dá o conjunto anterior. Eu tenho um monte de interseções aqui, não tem problema, porque a união não conta as duplicatas, né? O importante é que a união desse conjunto com esse conjunto aqui dá o conjunto de cima. Esse conjunto aqui é um conjunto CM que tem um total de M cavalos. E ele é unido com um conjunto aqui, eu vou chamar ele de DM, só porque os índices aqui não partem de 1, mas DM também tem M elementos. Então, a união de dois conjuntos, cada um com M cavalos, tem aí essa representação, a união deles produz o CM mais 1. E veja que se eu aplicar a minha hipótese de indução, pela hipótese de indução, o que eu sei? Hipótese de indução. Eu sei que todos os cavalos do primeiro conjunto, os cavalos em CM têm todos a mesma cor, porque eles têm M elementos. Tem mesmo. Então, todos os cavalos em CM têm a mesma cor e o mesmo vale para DM. Até aí tudo bem. Até aqui meu raciocínio está perfeito, não tem nada errado até esse ponto. Cada conjunto aqui tem M cavalos e a nossa hipótese é que conjuntos de M cavalo, todos os elementos têm a mesma cor. Agora, vem a parte interessante, mas o cavalo C2 pertence à interseção entre CM e DM. Não é verdade? Veja, o C2 está aqui e o C2 está aqui. Logo, todos os cavalos têm que ter a mesma cor. Os cavalos em CM mais 1, que é a união de CM com DM, tem mesma cor. Ou seja, vale a hipótese de indução, vale o caso base. Acabei de provar que todos os cavalos têm mesma cor. E agora? Aí complicou, né, pessoal? Alguém gostaria de se manifestar sobre essa bela demonstração aí que todos os cavalos têm a mesma cor? Ela te incomoda? Ou ela está errada? Ou de fato os cavalos têm a mesma cor e eu que não consigo perceber? Como eu falei, esse é um exemplo excelente e vou dar o crédito aqui para o livro de vocês de aritmética. Um exemplo muito, muito bom. Professor, Sim, quem foi que falou comigo? Hudson. Oi, Hudson, pode falar. eu não entendi bem o conjunto DM que o senhor colocou. Deu uma distraída aqui, eu não ficou Tá. claro O que eu fiz, qual que é a Hudson? ideia com isso. Ok, o ponto central aqui é fazer a decomposição de um conjunto que tenha M mais 1 elementos em dois subconjuntos. O primeiro subconjunto vai pegar os M primeiros elementos, chamei eles de CM, tá bem? Do C1 até o CM. E o segundo subconjunto pega os M últimos. Então, começo contando do C2 até o M mais 1. Tá certo? Então, são dois conjuntos, cada um com exatamente M elementos, e que unidos eles formam o conjunto original que tinha M mais 1 elementos.
Ok, obrigado. E agora, pessoal? Como é que fica? Isso aqui é uma verdade matemática oculta só para os iniciados em indução matemática? Será que de fato os cavalos têm todos a mesma cor? Ou eu me equivoquei aqui na aplicação da indução em algum ponto? O que me incomodou aí é que no grupo DM lá, Sim, que relacionou a quantidade de cavalos com a cor. Aí para mim não ficou muito claro que como o senhor afirmou que CM, todos os cavalos, por hipótese, tinham a mesma cor. isso, E aí quando adicionou o elemento CM mais um, isso, e aí dividiu o DM pegando a partir do C2. isso, exatamente. Para mim não ficou claro, porque aí relacionou a quantidade de cavalos com a cor deles. Exatamente. Fiquei E isso, incomodado. por incrível que pareça, Dalton, isso não é o problema nessa demonstração. Por incrível que parece realmente ser um ponto problemático, mesmo que eu estou falando aqui para vocês, que qualquer conjunto que tenha um número fixo de cavalos, tem todos eles a mesma cor. Então, quando eu estou fazendo essa decomposição aqui, a minha ideia é procurar, e essa é a técnica da indução, uma forma de, a partir da expressão para m mais 1, que é um conjunto que tem m mais 1 elementos, conseguir representá-lo ele como uma certa operação de conjuntos, que cada um conjunto dessa operação tenha m elementos. E esse que é o ponto, que esse primeiro conjunto tem exatamente m elementos e o segundo conjunto tem m elementos, porque por hipótese de indução, eu estou dizendo que a afirmação vale para conjuntos de exatamente m cavalos. Então, Então, aqui está me dizendo que tem m cavalos, todos esses teriam a mesma cor. Então, por hipótese de indução, por exemplo, todos os cavalos aqui seriam brancos, e aqui, por hipótese de indução, seriam todos os cavalos pretos. Não tem problema. Importante é que todos eles deveriam ter a mesma cor. E o que remata a definição, a demonstração, é o fato de ter um cavalo em comum nos dois conjuntos. O fato de ter um cavalo em comum nos dois conjuntos me permite dizer que, bem, mesmo que esses fossem todos brancos e pretos, o problema é que C2 pertence a ambos conjuntos e o C2 força que todos eles tenham que ter a mesma cor. Tranquilo, Dalton? Ficou claro esse ponto? beleza. Eu me perdi, talvez, lá na definição, na hipótese. Tá Exatamente. certo. É porque é uma afirmação meio estranha, né? Se falar que todos os cavalos têm a mesma cor, matematicamente É. significa que qualquer conjunto de M tem todos a mesma cor, tá bem? É. O que acontece, pessoal? Essa demonstração tem um erro muito sutil, Edson. Pode falar que eu já vou revelar qual é o erro. Mas você pode se manifestar antes. Eu não sei se eu vou falar bem, assim. Uhum. O que o senhor queria demonstrar? Que a partir da validade do conjunto CM, o cavalo CM mais um teria a mesma cor que eles. Isso. Mas para concluir que DM é válido, né, que a propriedade do conjunto DM ela está valendo, o senhor usou Uhum. o que o senhor queria demonstrar, né? Ou seja, o senhor admitiu que CM teria a mesma cor que os outros. Não, olha só, Wilson, veja que é o ponto interessante aqui. Como eu falei, parece arbitrário porque a afirmação é uma afirmação que leva esse tipo de coisa, como eu estava conversando agora com o colega, né? O ponto aqui, Hudson, é que a gente faz, aí, na hipótese de indução, a gente está usando de fato a afirmativa. Na indução a gente faz isso, a gente usa a afirmação que a gente quer demonstrar na demonstração. Mas a gente usa essa afirmativa para uma quantidade específica, para m elementos. O que eu quero mostrar é que se eu puder utilizar essa informação para m elementos, eu consigo mostrar que isso impacta positivamente a afirmação para m mais 1 de tal forma que, sendo verdadeiro para m, será verdadeiro para m mais 1. Então, decompor um conjunto que tenha m mais 1 elementos em dois conjuntos de m elementos por meio de união, aplicar a hipótese nesses conjuntos e depois chegar à conclusão não está errado. Como eu falei, essa é uma demonstração muito difícil de pegar o erro, porque tecnicamente eu manipulei a indução matemática perfeitamente. Eu não estou cometendo nenhum erro de indução. Eu provei o caso base e provei que se eu puder falar que para m vale, valerá para m mais 1. E o ponto sutil demais da conta, e a gente tem que tomar muito cuidado com matemática nisso, é nas sutilezas que a gente acaba equivocando. A sutileza que acontece e o erro, colegas Dalton, Hudson, que participou comigo aqui, o Flávio também, é que vale o caso base? Vale. Vale esse raciocínio? Vale. Só que esse raciocínio aqui, ele vale para todos os números naturais sem exceção, exceto para m igual a 2. Por quê? Onde é que está a falha do raciocínio? Eu sempre vou poder fazer a decomposição desse conjunto nesses dois subconjuntos. Às vezes o fato de eu ter usado o D aqui foi infelicidade de notação que está confundindo vocês um pouco. Mas essa decomposição aqui, daqui para cá é válida e daqui para cá é válido. O ponto que arremata aqui a demonstração, o fato de todos os elementos de CM ter a mesma cor e de DM ter a mesma cor, também é verdadeiro por hipótese de indução. Aqui, o C2 pertencer à interseção é que é o problema.
Porque imagine vocês que eu tenho um conjunto com exatamente 2 elementos. Se eu proceder com essa decomposição com uma união de 2 elementos de um único elemento, o C1 ficará no primeiro conjunto e o C2 sozinho no outro. E esses não terão interseção. Então eu não consigo provar que de 1 para 2 vale. Agora, se eu conseguisse provar para 2, se eu conseguisse provar o caso base 2, valeria para todo o resto. E veja que coisa interessante, para o caso base 2 eu não consigo provar que qualquer conjunto que eu pegar com 2 cavalos tem a mesma cor. Olha que coisa fabulosa, né? Eu tenho um caso base, eu tenho a hipótese de indução, mas do caso base que eu provei para o próximo, em particular, não vale. Porque é o único caso, inclusive, que não tem interseção. Veja que se eu tenho 3 elementos, agora eu divido 2, 2, eu passo a ter uma interseção. 3 para mais está tudo ótimo. Agora, para um conjunto com exatamente 2 elementos, a decomposição falha pela ausência de interseção. Então, todos os cavalos do mundo só não têm a mesma cor, porque, olha só que coisa curiosa, né? Porque eu não consigo decompor um conjunto de 2 elementos em 2 conjuntos de 1 que tenham interseção. Se eu conseguisse, aí eu conseguia provar que todos os cavalos têm a mesma cor. Então veja, o raciocínio está correto, a indução está feita corretamente, e o único problema é que eu não tenho a implicação lógica para um caso em particular, de m igual a 1 para m igual a 2. Então m igual a 1 não implica na veracidade de m igual a 2. Mas veja, a veracidade de m igual a 2 vale para 3, de 3 para 4, de 4 para 5, e assim sucessivamente. Perdão, pessoal, esqueci de desligar o celular aqui, deixa eu só cancelar aqui a chamada. Então, o ponto é que esse aí é a falha dessa demonstração. Então, como eu falei, um exemplo excelente, muito técnico, né? Você tem que ter essa noção. E às vezes o fato de a gente escrever mais abstratamente com índices, sem concretizar os números, a gente faz muito isso quando a gente está nesse nível que vocês estão agora, em nível de mestrado, né? No fim da graduação, mestrado, a gente quase nunca mais faz conta com números em específico. Nesse caso em particular, o fato de a gente não checar que vale de 1 para 2 pode te levar a uma indução errada. Tranquilo? Conseguiram observar essa questão do erro? Como eu falei, é uma sutileza grande, né? E a anotação não nos ajuda. Mas a ideia é essa, que eu tenho que ter de fato essa garantia que esse passo da indução vale para todos em particular. Todos em particular não faz nem sentido, né? Vale para todos os números sem nenhuma exceção. A exceção aqui aconteceu de 1 para 2. Porque a partir do momento que eu precisei usar a interseção dos conjuntos dessa minha partição aqui, eu tinha que ter a garantia dessa interseção, e essa garantia só há quando esses subconjuntos aqui da partição têm 2 ou mais elementos. Tranquilo? Vocês que participaram comigo, Flávio, Dalton, Hudson aí, tá tranquilo? Deu para acompanhar o erro da demonstração? Beleza, ficou claro. Maravilha, né? Excelente, né? Eu, particularmente, como eu falei, eu acho um exemplo ótimo do livro. Acho que ajuda a gente a maturar essa questão da indução matemática. Nos ajuda a perceber essa questão do processo, que é importante, que me dá garantias, mas eu preciso checar muito bem essas duas condições. O caso base, preciso checar a hipótese de indução e preciso ter certeza que essa hipótese de indução não terá uma exceção, e vale a pena, às vezes, você checar, né, no caso base aí, o que está acontecendo. O sinal verde aqui que nos ligaria para uma verificação mais cautelosa é justamente o fato de a gente saber que os cavalos não têm todos a mesma cor, né? Então, tinha que haver algum problema aqui. E, de novo, é um terceiro ponto onde é que está problema na indução. Por isso que eu quis mostrar para vocês. Eu mostrei um problema onde é que valia o caso base, não valia o passo da indução. Mostrei um que não valia o caso base e valia o passo da indução. Mostrei um aqui que valia caso base, vale o passo da indução. Só que o passo da indução vale para todos os inteiros, exceto para o 1. Que o 1 não garante o 2. Tá certo? Então é bem legal. Para finalizar essa parte da indução aqui, eu quero só discutir um negócio rapidinho com vocês aqui, que é o seguinte, em relação a somas aqui e sequências aqui. Quando você tem, eu não vou nem entrar nesse tópico aqui, vocês têm uma disciplina que vai bem mais longe do que eu nisso aqui, mas é uma coisa importante, eu mostrei para vocês, vamos pegar o exemplo aqui, que é o exemplo inicial. No exemplo inicial para vocês eu falei para vocês provarem que a soma dos n primeiros números inteiros era igual a n mais 1 sobre 2. E essa, como eu falei, é bastante conhecida, a gente tem várias maneiras de provar isso. Mas, em geral, isso quase sempre se pergunta, principalmente na graduação, né? Tá, que eu posso provar isso por indução é ótimo. Mas como é que eu cheguei? Foi no lado direito, sem ter indução, porque a indução não chega na expressão, né? Você parte de uma expressão conhecida para prová-la, né? A indução não serve para fazer a construção dessa expressão que fica aí do lado direito do somatório. Então, como é que eu chego nessa expressão? A gente sabe de cabeça, pelo menos, eu acho que vocês todos devem saber, pelo menos a soma dos primeiros números, dos primeiros quadrados dos números de cabeça, né? Os quadrados da n mais 1, 2n mais 1 sobre 6. Tem gente que sabe também
terceiras potências, né, que dá essa mesma expressão aqui, só que elevada ao quadrado, e assim por diante. Mas de onde vêm essas expressões, né? Se você precisar construir uma expressão dessa, como é que você tem que proceder? Então, eu acho que a maioria de vocês já sabe, quem não sabe ou não se lembra. Quando você quiser provar a soma, a pergunta que eu quero que vocês se façam é a seguinte: como deduzir a expressão para a soma das n primeiras k'ésimas potências de i? Como é que eu deduzo essa expressão aí? Então, essa expressão aí, uma maneira que vocês têm para deduzir essas expressões é através das somas. Ai, me fugiu o nome técnico. Hoje eu tô para dar branco, hein? Que tá uma tristeza. Eu vou me fugir aqui. Vai lembrar o nome das somas, mas o que você vai fazer? Ai, hoje eu já esqueci do Bloom, agora me deu outro branco aqui. O que você vai fazer? Para você achar uma expressão para a soma dos n primeiros números, o que você precisa fazer é expandir o somatório para a soma dos quadrados de i mais 1. Quando você expande essa soma usando as propriedades do somatório... Professor, Oi? rapidinho, você pode só subir um pouquinho a tela para eu pegar o problema inicial? Claro, deixa eu pegar aqui só o mouse aqui. Aqui, o problema é esse. Tá bom, Eu obrigada. quero deduzir uma soma para a expressão por k'ésimo. Vamos começar com k igual a 1, que é o mais fácil, né? A soma dos k primeiros números inteiros. A gente faz para o quadrado e para o cubo e vocês vão entender o processo. Então, se eu expandir isso aqui vai dar a soma dos primeiros quadrados mais 2 vezes a soma dos i primeiros números e, por fim, a soma do 1, né? I vezes. Então, veja. Somas parciais, não, professor? Não é parciais. Elas têm um nome, é quando elas se cancelam. É telescópicas, acho que é isso. Isso, soma telescópica. Isso, exatamente. Quando Obrigado. vai se cancelando. Isso, Então exatamente. fica o primeiro e o último. Se a gente expande essa expressão e eu trago esse somatório para o lado de cá, do lado esquerdo vai aparecer a soma telescópica. Do lado direito aqui eu tenho a soma que eu quero dos i primeiros números. Eu vou deixar de botar os índices para simplificar a escrita. E a soma de 1, que é constante, e essa somatória é fácil de fazer. Então, essa soma aqui, que é a soma telescópica, que o colega acabou de me ajudar aqui de confirmar. O que essa soma tem de interessante? Que ela é uma soma de termos que, toda vez que eu expando essa diferença, o próximo termo que vai surgir aqui, ele já tinha surgido na soma anterior. Então, eles vão se cancelando. Quando eu tenho uma soma dessa natureza, o resultado dessa soma vai ser o último termo da sequência, que não vai ser cancelado, e nem o primeiro. Então, vai ser o último termo da sequência. Ao substituir o n aqui, vai dar n mais 1 ao quadrado, e o primeiro termo da sequência é 1 ao quadrado. Então, esse é o resultado da soma telescópica, tá certo? Do lado direito aqui, eu não manipulei ainda. Então, eu vou trocar isso aqui só para botar a soma dos n primeiros números. E aqui a soma de 1 n vezes dá o próprio n. Então, quando eu reescrevo essa expressão toda aqui, isso vai dar 2 vezes Sn. Do lado de cá vai ficar n ao quadrado mais 2n mais 1 menos 1 menos n que vem do lado de lá. Tá certo? Então, isso aqui vai dar, esse 1 cancela com esse 1, esse n subtrai com 2n aqui, vai ficar n ao quadrado mais n. E aqui é exatamente o que a gente tem, né? Esse n vai ser n evidência, n mais 1, dividido por 2. Então, usando de somas telescópicas, vocês conseguem fazer qualquer uma delas. Veja que quando eu expandir aqui o quadrado de um sucessor de número, né? I mais 1, dos quadrados, eu consegui uma expressão para os n primeiros. Se eu fizesse a expansão dos cubos, a soma de i mais 1 ao cubo, se eu expandir essa soma aqui, veja, eu estou omitindo aqui só porque é ruim de ficar escrevendo aqui, mas tem o somatório de i até n. Então, seria a soma dos primeiros cubos, mais 3 vezes a soma dos quadrados, mais 3 vezes a soma dos i primeiros números, mais a soma de 1. Aqui, daqui para cá, essas duas vão se combinar numa soma telescópica. Aqui vai sobrar n mais 1 ao cubo, menos 1 ao cubo. Do lado de cá vai ficar 3 vezes a soma que eu quero, que é a soma dos quadrados dos primeiros números. Aqui fica 3 vezes a soma dos primeiros números, que eu já sei que é n mais 1 sobre 2. E aqui a soma dos n primeiros números, que é n. Se eu fizer as devidas manipulações aqui, a soma dos n primeiros quadrados vai dar n mais 1, 2n mais 1, isso tudo dividido por 6.
Bem, agora se você fizer o desenvolvimento para as quartas potências, você vai achar a soma para os cubos. E assim por diante. Vai dando um pouquinho mais de trabalho, mas é assim que você vai achando essas expressões. Caso você esqueça alguma delas e precise resgatar, vocês recorrem a essas somas telescópicas aí e vocês conseguem achar essas expressões aí. Eu tinha muita curiosidade na graduação e vim descobrir isso depois, né? Esse processo sistemático aí de achar esses somatórios aí, que são úteis, né, na prática. Você pode se deparar com eles aí cedo ou tarde, e se eventualmente você esquecer, você pode usar aí de somas telescópicas para poder resgatar essas expressões. Certo, pessoal? Então a gente finaliza aqui essa parte de indução. Eu fico tranquilo de parar nesse ponto, porque, embora eu tenha dado mais exemplos de que dá errado do que dá certo, ao longo do curso a gente vai usar a indução muitas vezes ainda para provar aí propriedades dos números inteiros, então a gente vai usar a indução aí bastante ainda ao longo do curso. A gente vai ter mais oportunidade de praticar o uso da indução, tá certo? Mas acho que, para termos a gente expandir um pouco a nossa percepção de até onde vai e deixa de ir a indução, acho que esses exemplos aí que eu trouxe pode ter auxiliado aí vocês nesse processo. Aqui na sala do Teams, eu acho que vocês já devem ter visto, eu botei para vocês uma pasta. Se vocês forem lá na parte que fica as nossas mensagens, vocês vão visualizar na sala da equipe, na parte das mensagens, vocês vão visualizar, vocês clicarem na parte da equipe, tem lá em cima geral, postagens, que é o padrão, onde é que está a nossa reunião e tudo, onde é que fica o nosso chat, a nossa gravação, e logo à direita fica uma aba de arquivos. Se você clicar nela, eu estou clicando agora para acompanhar com vocês, vocês vão achar os materiais de aula e eu estou aqui na disciplina. Será que eu botei o material de aritmética? Ah, não, apareceu aqui. Demorou um pouquinho, mas apareceu a pasta de listas que eu botei para vocês ontem. Se vocês entrarem nessa pasta de listas, vocês vão achar 5 PDFs, que são as listas de 1 até 5. Eu vou exibir uma aqui para vocês poderem acompanhar aqui comigo, mas lá tem todas as 5 lá no diretório que eu acabei de citar para vocês. Deixa eu abrir aqui a lista de número 1. Então, tá aqui, na lista de número 1, eu tenho todas as questões que envolvem aritmética nos exames de qualificação dos anos de 2012 e 2013. Então, eu boto aqui o ano que foi aplicado o exame de qualificação. Aqui foi o primeiro semestre de 2012. A questão de número 6 da prova tinha uma questão que envolvia conhecimentos de aritmética. Também a questão de número 7. Já no segundo semestre de 2012, a questão 8 era de aritmética. Em 2013 eu tive aí... Em 2012 eu tive 3 exames de qualificação. 2012 e 13 também, 3 também tem 2 questões. E 2 questões de 2013 aqui, 1. Não, na verdade 3. E 2 de 2013 e 2. E o mesmo vale para as outras listas. Vai ser depois 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 e 21, que é a quinta e última lista que eu fiz para vocês, inclusive essa semana passada, agora eu finalizei ela. Muito bem, qual é a atividade que eu quero propor para vocês, pessoal? Até as 16 horas, a gente vai ter agora um pouco menos de 50 minutos. Eu queria que a gente se reunisse, somos 20, né, em 5 quartetos, para que o primeiro quarteto fique com a lista 1, o segundo quarteto com a lista 2, cada quarteto com uma lista diferente. E a tarefa nesses 50 minutos é vocês, enquanto quarteto aí, identificar, dentre essas 8, 10 questões que a lista vai ter, alguma delas, ou algumas delas, em algumas listas é o caso de algumas, que vocês já poderiam resolver com os conhecimentos de aritmética do nosso encontro da semana passada e o que a gente discutiu agora. O princípio ali dos axiomas e principalmente indução. Então essa questão que vocês vão identificar, que vocês já conseguem resolver, eu gostaria que vocês resolvessem essa questão aí e redigissem isso de alguma maneira, que vocês pudessem fotografar ou fizessem numa plataforma digital, para que assim que a gente retornar do nosso intervalo ali às 4h10, eu vou escolher 1, 2 ou 3, depende de quão rápido a gente vai evoluir nisso. Até às 4h30 a gente vai estar olhando as soluções que vocês propuseram, para a gente poder comentar sobre a solução, qual a técnica que foi empregada, como você fez essa redação, o que tem de ponto positivo ali para os colegas aprenderem, um ponto de repente que vale um pouco mais de cuidado para vocês não terem problema com um determinado tipo de avaliador. Então a ideia é vocês poderem praticar esses conhecimentos de aritmética. Todas as semanas a gente vai voltar, a gente só vai trocar a lista em relação aos quartetos. O quarteto fica com a lista número 1 agora, fica com a número 2 semana que vem, e até o dia da nossa prova a gente vai ter cada quarteto olhado pelo menos uma vez, cada um das 5 listas, né? Então é bom que vocês vão se familiarizando com o tipo de questão dos exames, vão trabalhando aí a redação de vocês. Vocês podem fazer todo mundo individual e discutir entre si, ou se vocês quiserem já fazer discutindo, à medida que vocês vão fazendo a redação da questão, fica a cargo de vocês. Mas é importante que eu tenha que ter um texto com uma solução aí, no PDF, numa foto, que a gente possa projetar aqui para todos acompanharem e a gente ir discutindo. Vocês não precisam identificar quem foi que redigiu, para que não tenha nenhum problema. A gente está entre amigos aqui, mas para que ninguém tenha problema de vergonha nem nada. Só o importante é que a gente tenha uma solução e que a gente possa discutir aí para a gente crescer
aprendendo, seja como o problema foi resolvido ou, eventualmente, se houve algum equívoco na redação ou na solução, para que a gente possa identificá-lo e trabalhar nele para que ele não aconteça no dia lá do exame. Deu para entender a dinâmica, pessoal? Sim, professor. Eu vou pedir só uma gentileza que vocês coloquem aqui no chat para mim alguém que vai se responsabilizar pelo quarteto para identificar quem vai ficar com cada uma das listas. O primeiro que se manifestar aqui fica com essa lista número 1, depois a número 2 até a número 5. Eu preciso, como eu falei, de 5 quartetos. Vocês podem se organizar aí por afinidade, o que vocês acharem melhor. Eu vou interromper a gravação do vídeo, né, porque a gente vai ficar em silêncio, mas eu vou deixar essa chamada em aberto. Se vocês quiserem ficar aqui, tudo bem. Vocês podem usar o próprio Teams para abrir uma nova chamada entre vocês. Vocês podem se reunir em outra plataforma, não tem problema, mas a gente retorna às 16h10 nessa mesma chamada que vai permanecer aberta. Eu só vou mutar meu microfone aqui e a gente volta para comentar essas soluções aí. Eu volto a fazer a gravação para botar no YouTube depois, tá bem?